Agora no mercado financeiro, Samidana, vamos aos números do Ibovespa. Boa tarde, Sami. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Mercado financeiro chegando para te atualizar com as notícias de economia e de finanças que impactam o seu bolso. Ibovespa na tela. Olha só, Ibovespa hoje. Hoje o Ibovespa meio sem sal, oscilando pouco, chegou a abrir embaixo, depois recuperou e ficou em torno do zero. Nesse momento, aos 112.109 pontos, o que vale dizer que tem uma queda de 0,12%. O que está pesando hoje na Bolsa? Primeira coisa são as preocupações sobre a ameaça fiscal por conta da PEC dos combustíveis. Ou seja, querem dar PEC, isso vai sair do bolso de alguém. Vale dizer que o governo apoia essa proposta, né, que foi feita por um deputado, em que vão cortar, né, tirar esse dinheiro sem ser compensado em receita. Ou seja, vai aumentar o gasto público e o impacto é de 50 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada também em moedas. Nesse momento, o dólar caindo 0,65% aos R$ 5,29. O euro cai 0,78% aos R$ 6,05. E o Bitcoin sobe 3,09% aos $43.661. Vale dizer também que o que tem ajudado a Bolsa, né, no dia de hoje são as siderúrgicas. Tanto a Vale como a Uzi Minas subindo bem. O Ano Novo Chinês passou, estão voltando do recesso do Ano Novo Lunar e aí subindo mais de 5%. O destaque negativo da B3 é a Rap Vida e a Intermédica, que estavam em fusão, mas o mercado não está convencido das preocupações, né, das sinergias com as duas empresas. Então, todo mundo de olho disso. Agora, girando o assunto, a gente tem o Boletim Focus, né? O Boletim Focus é feito toda segunda-feira. Os economistas e analistas de mercado são consultados e eles elevaram pela quarta vez, né, ou seja, pela quarta semana, a estimativa de inflação para esse ano, de 2022. Passou de 5,38 para 5,44. A informação faz parte, né, de todo o relatório, em que a gente pode ver PIB continua igual, então a previsão é 0,30%. Câmbio, para o final do ano, a estimativa é R$ 5,60 e a Selic é 11,75% na previsão. Então, a gente ainda espera mais uma alta. Então, não mudou muito. O destaque mesmo é para a inflação. Você vê que tem dois destaques só. A inflação desse ano que subiu e o crescimento para o ano que vem, que caiu um pouquinho, caiu para 1,52%. Na semana anterior, estava 1,5%. Agora, tem uma notícia boa. A B3, né, a nossa Bolsa brasileira, ela fez um relatório de perfil do investidor. E o levantamento mostra que, na média, a idade do investidor está decrescendo. E para repercutir isso, a gente recebe aqui, mais uma vez no mercado financeiro, o Gilvan. Gilvan, 5 milhões de contas, né, a média indo para 38 anos, você que é gerente educacional, seja bem-vindo. Como que você lê esses números? Alegria, Sami, nossa audiência, muito boa tarde. Um número super importante, destacando o crescimento do mercado de capitais brasileiro. Eu vejo de maneira muito positiva e até acrescento, Sami, um ponto importante. 2 milhões de contas vieram nos últimos 12 meses. Isso mostra que o investidor brasileiro está se educando, aprendendo sobre o mercado acionário. Isso é muito positivo porque hoje no Brasil existem, Sami, 400 empresas listadas em bolsa de valores. Quanto mais pessoas entenderem e participarem desse mercado, mais empresas poderão acessar o mercado e fazer o desenvolvimento do seu plano de crescimento com um capital mais barato, como fazem as economias emergentes. Então, é muito positivo esse número crescendo. E, Sami, 2 milhões de contas em 12 meses é muito positivo, porque no passado nós demoramos muito para conseguir esse crescimento tão exponencial. Também vejo com bons olhos, né, esse crescimento, 2 milhões de novas contas, novos entrantes. A gente tem até um gráfico que eu vou pedir para projetarem e que mostra a evolução, tanto de número de contas, como também
de CPFs. Olha só o gráfico. Como você falou, subiu muito, né? Até 2018 a gente não tinha nem 1 milhão de contas, agora está em 5. Claro que ainda tem muito o que seguir, né? A gente tem 200 milhões de brasileiros, né? 210 milhões, então tem muito que aproveitar, a gente ainda fala com um percentual pequeno. Agora, Gilvan, você que é um educador financeiro, a Bolsa precisa de certo conhecimento. Dá para saber quais os principais erros ou os principais pontos que esses novos entrantes devem ficar alertas? Isso. Hoje soltou também, foi destacado o relatório da Ambima, mostrando que 74 milhões de pessoas usaram ali os meios, né, o YouTube, para conhecer isso. Mas um ponto importante é o trabalho que as corretoras, o mercado financeiro, na sua participação, a Jovem Pan e todos os meios que estão aqui trabalhando, também a Orma aqui, a gente começou a desenvolver uma série de conteúdos educacionais gratuitos com profissionais certificados. A atenção muito grande é para evitar as pirâmides financeiras, sempre olhar nos veículos de investimentos regulamentados pela CVM, através das estruturas jurídicas que a CVM oferece, e também lembrar que educação financeira agora com a nova BNCC, ou seja, é um assunto que estará presente das escolas, é algo muito relevante que todos na sociedade têm que se destacar em ter uma atenção sobre isso, falar de educação financeira. E o investidor, depois disso, ele tem que lembrar uma coisa importante: o mercado de ações é um mercado de muita volatilidade, de muita variação nos preços. Então, a diversificação, não colocar todos os ovos na mesma cesta é importante. O Sami sempre faz alguns estudos aqui mostrando os impactos de você ter uma alta concentração, de usar um capital que às vezes você não pode. Por exemplo, a minha reserva de emergência, ela tem que estar no mercado de ações? Não, minha reserva de emergência tem que estar num produto conservador com pouca flutuação. Então, depois que eu faço minha reserva de emergência, eu olho para o mercado que me oferece maior chance de retorno, mas que às vezes, né, Sami, quando você erra a mão, ou seja, quando o mercado vai contra você, você não está com o seu capital ali parado. Por quê? O mercado de ações ele tem uma ideia de médio a longo prazo, né, Sami? Então, o que a gente enxerga o erro muito grande é as pessoas usando um capital que seria de curto prazo para alocar no mercado de ações. E aí o mercado de ações tem uma queda muito forte, o capital dele fica preso e ele fica ali descontente. Então, se o investidor entender isso, que é um produto com volatilidade, que você olha para médio e longo prazo, o número com certeza será 10 milhões em breve. Gilvan, eu diria que além do que você falou, né, primeiro olhar a reserva de emergência, depois ir para a renda variável e mesmo assim diversificado, além da visão de longo prazo, a diversificação é muito mal feita, principalmente por iniciantes. Eles às vezes olham uma ou duas empresas que eles conhecem ou ouviram falar e colocam tudo. Vale lembrar também que você tem índices que podem ser comprados indiretamente. Então, se você, por exemplo, entrar em qualquer corretora, tem um ativo que chama BOVA11, por exemplo, que é um fundo que replica o Ibovespa. Então, você está em média disso. Para quem está entrando nesse mercado, além dos ETFs que replicam índices, você tem mais alguma dica antes de encerrar? Poxa, Sami, pergunta muito boa, e você trouxe um produto que é muito utilizado no mercado americano, que é o ETF, tá? O ETF cresce de maneira avassaladora, porque é um produto com baixo custo. E um ponto interessante, não precisa de muito para começar a investir. Esses 2 milhões de pessoas começaram com capital entre 40 e 50 reais no estudo da B3, mostrando que é possível investir. Isso hoje é um mercado democratizado, com muita informação, e você pode começar com qualquer valor. Não precisa imaginar, nessa que tem muitos recursos. Então, também tem os fundos de investimento, que fazem um trabalho muito específico, muito dedicado para isso, junto com o ETF também, e BOVA11 você destacou muito bem. Tem também as BDRs, né, que estão lá no mercado americano, que são empresas que estão no mercado americano, que você também tem acesso. Ou seja, hoje você pode internacionalizar e diversificar seus recursos. Muito obrigado, Gilvan Bueno, que é gerente educacional da Orama Investimentos. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Agora, um assunto quente é que o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a PEC dos combustíveis nesse final de semana. A repórter Paola
Cuenca traz mais informações. Boa tarde, Paola. O mercado está preocupado com isso, viu? Porque estão apoiando a forma que isso vai sair dos cofres do governo, mas não vai ter uma receita para compensar, ou seja, aumento de gasto público. Derrubou um pouquinho a bolsa. De poder reduzir ou até zerar os impostos federais sem dar uma contrapartida, ou seja, um drible ali na lei de responsabilidade fiscal. Compreensível que o mercado sim se preocupe, até porque o próprio Ministério da Economia se preocupa também com o andamento dessas medidas, tenta ali nos bastidores ainda convencer o presidente da República a fazer essa medida somente para o diesel para evitar um rumbo maior às contas públicas. Isso porque o projeto da PEC dos combustíveis, que recebe o maior apoio ali do Palácio do Planalto, que foi um projeto protocolado pelo deputado Cristino Áureo, coloca a possibilidade de redução até de zerar esses impostos federais e estaduais para a gasolina, para o diesel e para o gás, tanto para os anos de 2022 quanto 2023. O impacto que já é previsto é de cerca de 54 bilhões de reais nos cofres públicos. Então, sim, é um impacto muito grande. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao fazer um passeio neste domingo aqui pelo Distrito Federal, voltou a defender a PEC dos combustíveis, como você mencionou, o CMI disse que neste momento é preciso pensar primeiro na população e não no Estado. Ou seja, não sobre as contas públicas ali do Estado como prioridade, mas sim o impacto da população, que isso pode ser benéfico, claro, tirando esses impostos para baixar o preço dos combustíveis. Essa foi a defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas, como eu disse, existe ali uma contrariedade dentro do próprio governo, principalmente liderado pela equipe econômica. Eu conversei com a equipe de assessoria de imprensa do deputado Cristino Áureo e eles disseram que já está acontecendo a coleta de assinaturas para que essa PEC possa, de fato, tramitar aqui no Congresso. Porque quando a gente fala de proposta de emenda à Constituição, o processo ele é um pouquinho mais demorado. Para começar a tramitar, de fato, esse projeto, é necessário ter o apoio de pelo menos 171 parlamentares aqui no Congresso e com todas essas assinaturas, então, é possível fazer análise da PEC dentro das comissões, se criar uma comissão especial e depois desse processo das comissões, aí que a gente pode ver aquela votação no plenário em 2 turnos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, esse processo da colheita ali, das assinaturas serem colhidas, já começou a acontecer. A gente deve ver nessa semana, talvez, essas assinaturas já prontas para que a PEC possa tramitar. Além, é claro, de lembrar que não nessa terça-feira, mas na próxima, também outros 2 projetos que falam a respeito dos combustíveis, do ICMS, com um valor fixo para os combustíveis e também daquele fundo de estabilização dos combustíveis, ele deve ser votado no plenário do Senado Federal, porque já foi feito, inclusive, um acordo entre o relator, a senadora Jean Paul Prates, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vale dizer que o Paulo Guedes se manifestou contra a PEC com um argumento bom, falando, se vocês aprovarem isso aumentando o gasto, a gente vai sofrer mais com a variação do dólar do que com o benefício da PEC. Então, ele tem um bom argumento, espero que a equipe econômica seja ouvida. Obrigado, Paola. E para finalizar o mercado financeiro de hoje, o Banco Central autorizou o JP Morgan Chase a comprar uma fatia de 40% do C6 Bank. A negociação já havia recebido a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em agosto do ano passado. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o valor da compra teria sido aproximadamente 10 bilhões de reais, porém a empresa não confirma a informação. Em nota, as instituições afirmaram que o negócio deve acelerar o crescimento do C6, além de mostrar o JP Morgan Chase preocupado com o mundo digital. Bom para o Brasil, dinheiro vindo para cá, acelerando a empresa aqui, gerando negócios, a economia. Então, acabamos o mercado financeiro em alta. William, é com você e boa tarde a todos. Sami, obrigado aí pela participação em todas essas informações do mercado financeiro.